Hoje nós estamos recebendo o Frei Rogério, guardião do convento Santa Clara, desde o dia 1º de janeiro. Guardião, para aqueles que ainda não sabem, é o superior do convento. Então, o título ainda é guardião, faz muito tempo isso. Hoje é a ordem dos franciscanos menores, não é isso? Capuchinhos. Capuchinhos menores. Ordem dos capuchinhos menores. A ordem primeira, né? É. A ordem primeira. Frade do Orco. Boa tarde, Frei Rogério. Boa tarde. Frei Rogério, nós estamos já na trezena de Santo Antônio. Santo Antônio é um dos santos de maior devoção entre os católicos, né? Sim. Mas pouca gente sabe da vida de Santo Antônio. Mas antes de falar da vida de Santo Antônio, eu só queria fazer uma observação. Os católicos, alguns talvez, eles consideram às vezes que o santo faz milagre. O santo é um intercessor junto a Deus. Sim. Aliás, antigamente, na invocação era Santo Antônio, rogai a Deus por nós. Daí simplificou para rogai por nós. Eu queria que o senhor fizesse esse esclarecimento para os internautas sobre essa peculiaridade. O santo é um intercessor porque só Deus faz milagre. Na verdade, só Deus mesmo, né? Inclusive, se nós formos ler os evangelhos, nós vamos ver lá que o próprio Nosso Senhor, nos seus ensinamentos e milagres, que os 3 evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, falam, São João não fala de milagre. São João fala que tudo aquilo que Nosso Senhor fez, cura de cego, mudo, surdo, eram sempre sinais. E uma vez, quando Nosso Senhor estava realmente pregando, falando com o povo, diz que o Evangelho de Mateus, se não me engano, diz que chegou uma determinada pessoa, se ajoelhou diante de Nosso Senhor e falou: bom mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Qual foi a resposta de Nosso Senhor? Por que me chamas de bom? Bom é só Deus. A partir disso, então, nós podemos dizer que realmente não são os santos que fazem milagre. Assim como o próprio Nosso Senhor também, muitas e muitas vezes, falando com o povo, ele nunca atribuiu a si algo miraculoso. Ele sempre dizia que é a fé do indivíduo e que estava realizando aquilo ali. Quer dizer, então, não é o santo mesmo que faz milagre. É o próprio indivíduo que, acreditando, vamos dizer, na santidade do santo, pede, intercede, e o santo, então, como está mais próximo de Deus, pede, roga a Deus, e Deus, através do santo, faz realmente acontecer os milagres, a coisa que nós dizemos que curas milagrosas, etc. Mas, na verdade, vamos dizer assim, a partir da palavra do próprio Nosso Senhor, nem é Deus que faz o milagre, é a fé do indivíduo que faz acontecer as coisas maravilhosas. Isso o próprio Nosso Senhor também já falou no Evangelho. Se vocês tivessem fé do tamanho de uma sementinha, um grão de mostarda, vocês diriam a essa árvore: arranca daqui e lança-te no mar. E a árvore obedeceria. Quer dizer, então não é Deus que está fazendo milagre. É a fé que o indivíduo tem no poder de Deus. Agora, acontece que realmente nós dizemos que acreditamos em Deus, mas na verdade não acreditamos. Não acreditamos mesmo no nosso esforço, no nosso trabalho, no nosso poder. Quando realmente nós, então, tomamos consciência de que, na verdade, nós não somos nada, embora sejamos muitas coisas, ou muita coisa, a partir da nossa fé em Deus, então realmente nós realizamos muitas coisas. Frei Rogério, vamos a Santo Antônio. Santo Antônio é chamado de taumaturgo, não é isso? É. Taumaturgo. E também é dito como doutor da igreja. O senhor não quer esclarecer para os internautas sobre esses 2 títulos? Bom, doutor da igreja foi, se não me engano, o Papa Pio XII, que deu a ele esse título de
doutor da igreja e mestre do Evangelho, das Sagradas Escrituras, justamente pela facilidade com que ele manuseava a Sagrada Escritura. Agora, os estudiosos dizem realmente que ele tinha tanta familiaridade com a Palavra de Deus, porque desde pequeno, até dizem que ele morava perto da igreja, de Santo Agostinho, e ele era a coroinha da igreja. E naquela época, quem realmente ensinava as pessoas a lerem era realmente a igreja, os padres, né? E Santo Antônio, então, frequentando desde pequeno como coroinha a igreja, foi se familiarizando. Agora, o ser humano é, na verdade, um mistério, né? Cada um tem um sentimento. Cada um assimila as coisas de modo diferente. Pena que o mundo de hoje, realmente um mundo muito dispersivo, as pessoas não prestam assim atenção no modo de ser das pessoas. Tanto assim que os grandes pedagogos, né, chegam mesmo a dizer que a maior falha dos pais, sobretudo quando os pais têm 3, 4, 5 filhos, é justamente de não terem a capacidade de observar e educar, tratar os filhos um diferente do outro. Por quê? Tratavam uma família que tivesse 4 filhos. Tratava todos os 4 filhos do mesmo modo. No entanto, cada um é diferente do outro. Pena que a mente, agora sim que a psicologia está começando a dar uns passos aí, descobrindo o interior das pessoas, é que vem orientar. Mas, na verdade, quais são os pais que hoje, vamos dizer que tenham 2 filhos, que observam a mente, procuram observar o modo de ser de cada filho para tratar de maneira diferente ou diferenciada os próprios filhos? O pessoal nem tem com nada. Mas então, cada indivíduo, sendo diferente, acolhe as coisas também e assimila de modo diferente. Santo Antônio, então, diz os estudiosos, desde pequeno mostrou uma certa piedade e devoção. E mais ainda, participando sempre desde pequeno na igreja, foi se familiarizando mais e mais com as Sagradas Escrituras. Depois, então, no contexto de dominicanos, agostiniano, que realmente fundamentavam, vamos dizer assim, a sua espiritualidade no estudo das Sagradas Escrituras, baseada justamente nas explicações dos santos padres antigos. Primeiramente, Santo Agostinho, naturalmente. Depois, São Jerônimo e outros santos. Foi por isso mesmo, aprofundando, né, o seu conhecimento das Sagradas Escrituras, e isso então foi dando mais condição de realmente, nas pregações que ele fazia, ou era chamado para fazer, ele aplicava com muita facilidade as citações, as palavras, ou os ensinamentos que Nosso Senhor fazia e fez nos Evangelhos. E o título de taumaturgo? Taumaturgo, quer dizer, não foi propriamente a igreja que deu a ele esse título. Diante daquilo que ele fazia, a fé do povo na pessoa dele, pelo modo como ele agia, vamos dizer, a bondade de coração, atenção com o povo, realizava milagres e coisa, aí a partir desse aí, o próprio povo, que eu chamava de... Não aplicava esse nome porque nem eles mesmos sabiam o significado de taumaturgo, né? A igreja, então, que depois, com o tempo, os historiadores, né, que empregaram esse termo para dizer que realmente ele fazia milagres, ajudava o povo a descobrir as coisas, arranjava casamento. Quer dizer, então a palavra taumaturgo encerra, né, implica em várias atitudes que traz benefício, traz coisas espantosas para o povo, né? Ele era amigo de São Francisco, ele é contemporâneo de São Francisco de Assis. E dizem que o relacionamento de São Francisco com Santo Antônio era um relacionamento muito especial. Havia até li em algum lugar que São Francisco admirava Santo Antônio por essa capacidade de oratória, de convencimento que ele tinha nas suas pregações. É isso mesmo? Inclusive o modo de São Francisco, né? Embora São Francisco
realmente tivesse não muita instrução, mas tivesse muito conhecimento, inclusive de francês também, porque também Francisco aprendeu a ler e escrever na igreja de Assis, ou o pároco lá que o ensinou a ler e a escrever. E como Santo Antônio, que era agostiniano, já estava com acho que 22 anos mais ou menos, e sabia muito bem escritura e Bíblia, etc., quis entrar para a ordem. Por quê? Porque ele estava no convento, em Coimbra, e chegou a notícia de que 5 frades franciscanos, os corpos deles tinham chegado em Coimbra no navio, porque tinham ido fazer missão em Marrocos e foram martirizados pelos muçulmanos. Então, a partir disso, Santo Antônio, diz os estudiosos, quis também ser mártir. Então, imediatamente ele pediu aos capuchinhos da cidade, uma cidade vizinha, que ele queria ser franciscano. E naturalmente, então, conversa-se os superiores dos agostinianos com os superiores dos capuchinhos e o acolheram. Então ele passou determinado tempo no convento dos capuchinhos, aprendendo, né, o modo de ser dos franciscanos. E então, logo depois, ele quis partir, como o desejo dele era para Marrocos, e os frades estavam sempre realmente em missão, ele pegou o navio e ia com outros freis, naturalmente, para Marrocos. Acontece que no meio do caminho ele ficou doente e não pôde continuar a viagem. Então voltou. A intenção dele era novamente, então, voltar para Lisboa. Mas acontece que o vento veio forte, muito forte, e levou a embarcação, não para Portugal, mas para a Sicília. E ali na Sicília, então, ele ficou sabendo que os freis iam fazer a primeira reunião, chamado capítulo. E eles deram, então, o capítulo das esteiras. Esteiras por quê? Porque havia muitos frades, mais de 5 mil em pouco tempo. E onde ia arranjar local para acomodar tanta gente? Certamente, então, estendiam, né, esteiras no chão e pousaram por ali. Quando Santo Antônio ficou sabendo que ia haver esse capítulo, então ele foi participar do capítulo. Como era muita gente, realmente, o primeiro que falou foi São Francisco, mas ele já conheceu o Francisco. Mas São Francisco não o conhecia assim de imediato, e era desconhecido. Terminado o capítulo, os frades que já eram mais conhecidos, os já provinciais de outros lugares e os guardiães, foram então pegando os frades, escolhendo como soubessem, né, para levá-los para as missões. Santo Antônio, sendo desconhecido, foi ficando para trás. Ficou meio sozinho. Aí um provincial ali de perto, vendo Santo Antônio sozinho, o levou para a província dele para trabalhar. E aí então diz os estudiosos que neste convento aí ele mais e mais ainda aprofundou o espírito franciscano, né? E chegou a uma determinada festa que houve ordenações sacerdotais de alguns franciscanos e alguns dominicanos. E naquela época, como ainda hoje, né, quando tem uma celebração importante assim, pede-se, né, alguém de maior facilidade, um orador para pregar. Então, e na hora da cerimônia, da celebração, todo mundo ficou esperando o pregador subir ao púlpito para pregar, e não apareceu. Aí convidaram outros, né, porque havia vários que sabiam pregar. E como sempre o pessoal não aceitou, alegando, né, que precisava se preparar, que não haviam se preparado, como que iam pregar. E no Santo Antônio estava ali, então, o superior de Santo Antônio, o guardião, né, pediu que Santo Antônio para ele pregar. E Santo Antônio foi pregar. Subiu no púlpito, pregou. O pessoal, os bispos ali também, né, ficaram admirados do modo como ele manuseava a palavra de Deus, a facilidade. E a partir disso aí, então, é que ele começou a ser chamado para pregar. Então, foi um modo do Espírito Santo utilizar uma maneira tão simples para
apresentaram Santo Antônio como um pregador assim, vamos dizer, oficial da igreja. A partir disso aí, então, que os frades, depois, mas também São Francisco, chegou ao ouvido de São Francisco que aquele Antônio ali era um grande pregador, conhecia muito bem a palavra de Deus, era um teólogo. E aí São Francisco, então, que no modo de São Francisco ele dizia, escreveu na regra dele, que os frades não deviam se preocupar muito com ciência e sabedoria não, mas preservar mais o Espírito do Senhor e sua santa operação. Quer dizer, estar mais atento à inspiração do Espírito Santo e procurar realmente mais rezar do que realmente muitos estudos. Mas, diante de Santo Antônio, e o tempo também, as coisas vão se mudando, né? Já havia entrado mais alguns sacerdotes já. E aí São Francisco, então, talvez também aconselhado por outros freis, né? Falando de Santo Antônio, aí São Francisco chamou Santo Antônio e falou, você tem autoridade para ensinar teologia aos meus frades. E aí então Santo Antônio passava nos conventos, ensinando e pregando. E a partir disso aí, São Francisco mesmo deu o título de, chamava Santo Antônio de o meu bispo. Pela capacidade, também pela simplicidade, pelo modo de São Francisco, de Santo Antônio tratar os outros frades e, sobretudo, realmente a santidade dele, né, a sua experiência de Deus profunda, já estava assim, quase que contaminando todos os frades e a comunidade. Né? Frei Rogério, o senhor nos pediu que nós fôssemos muito objetivos e rápidos pelos seus compromissos. Então, nós teríamos aqui uma conversa por umas 2 horas. Oh, por Deus. Mas, porque a Glaucia está vendo aqui que é interessantíssimo. Mas eu quero que o senhor fale da festa da trezena de Santo Antônio, que ela já começou no dia 31, né? Então eu queria que o senhor falasse até como é que está sendo essa trezena e quais os pregadores estarão aqui e o que está acontecendo, enfim. Só tenho tempo para falar sobre isso e se der tempo, se o seu tempo ainda for suficiente, o senhor encerraria depois de falar da trezena com aquilo que dizem de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Mas fala da trezena primeiro. Bom, na trezena como tal, tenho pouca coisa a dizer, porque cheguei há pouco tempo e não sabia, nem ainda continuo não sabendo como vai se desenrolando. Aí os freis que já estão aí me apresentaram, então, a trezena é composta de todos os dias missa, cedo, à noite, então, tem determinados tópicos de pregação, é costume chamar cada noite um sacerdote para pregar, e aí eu fui mais ou menos, os freis que mais ou menos perto, inclusive meu irmão, que também é frade, é o mais novo que um ano, então dia 9 ele virá também fazer a pregação. Então, e começou então, naturalmente, sendo guardião, né, fiz o primeiro dia. Justamente falei de Santo Antônio como mestre do Evangelho, né, pregador do Evangelho e doutor da igreja. Ontem já viriam 2 frades novos. Um, inclusive, nasceu na favela da de Piracicaba. Como nossos freis trabalharam muito tempo lá, uns 11 anos, modificaram toda a favela. O frei Francisco Erasmo Sigrist, descendência Rio Alemão. E faleceu lá mesmo, de infarto. Não se cuidou. Mas então ele, pelo contato com o frei, esse rapazinho, Anderson, moreno, tem um cabelo assim, um rabinho, né, pessoal? Todo mundo querendo cortar o cabelo dele. Alegre. Então ele que veio ontem pregar. E falou sobre Santo Antônio e a oração. Falou sobre a oração. Hoje já vai falar o Frei Simão. O frei que está aqui comigo chegou também esse ano. Chegou lá para o dia 20 e pouco de janeiro. Já completou também 80 anos. É um moreno. É um jovem, uma criança. Moreno.
E hoje que ele vai falar, eu não me lembro o tema dele não. Amanhã já será outro frei que também chegou neste ano, já completou também 80 anos, e eu estou caminhando para lá. Agora, depois então, aí no sábado vai ser o Padre Luiz Lobato, vizinho nosso aqui do São José. Eu vou te contar uma coisa, meu ex-aluno. É? Rapazinho muito bom, viu? Bom. Eu conheci quando ele era pároco lá em Jambeiro. Houve uma missão lá e eu estava lá em Birigui. Eu vim de lá ajudar na missão, porque lá em Jambeiro tem um primo meu, já completou 80? Não, 70 anos. Não, acho que 80 mesmo, completou 80. É uma criança. Uma criança. Mas então é ele que o Lobato vai pregar, sábado à noite. Domingo à noite vai ser o Padre Fred. Ele sempre vem aqui, né? Ele gosta, então eu vou contar. E cada dia então tem um tema. Eu não estou lembrado todos, né? A segunda virá um frei lá de Sapopemba. Frei José Carlos de Oliveira. Frei Zeca. Trabalhou em Birigui, ele era o meu guardião lá, né? O padre, o guardião nosso. Foi transferido para Sapopemba. E agora então eu convidei para ele vir aqui. Isso na segunda. Na terça seria o nosso frei Odair. Mora em São Paulo, mas acontece que foi operado com a hérnia lá, não sei o que, não veio. Então eu tenho que substituir. E aí já tá, acho que tem um aí no meio que eu não estou lembrado não. Então, quinta-feira então vai ser o meu irmão, na sexta serei eu novamente, e acho que no sábado será o nosso provincial, Frei Ayrton, novo ainda, meu gordinho. É o novo provincial desde quando? Desde ano passado. Ano passado. Desde outubro. Provincial para os internautas é aquele que é o chefe supremo da província de São Paulo. Província de São Paulo. Só de São Paulo. São várias províncias capuchinhas no Brasil, né? Cada, vamos dizer, São Paulo é uma, Rio de Janeiro e Minas é outra, Rio Grande do Sul uma, Santa Catarina e Paraná uma. Lá no Nordeste, então, dependendo do número de frades, são às vezes 2 estados formam uma província. Então é o que coordena o trabalho dos frades para nós aqui só no estado de São Paulo. É o chamado provincial, que assume o trabalho por 3 anos. Depois de 3 anos, cai do puleiro e põe o outro no lugar. E é o provincial e mais 4 frades eleitos que coordenam os trabalhos, né? Assim de 3 em 3 anos. Por isso que eu fiquei 3 anos em Birigui. E como os meus parentes moram em Barra Mansa, né? E eu saí de casa pequeno, sempre morando longe. Aí falei para o superior, olha, eu gostaria de morar um pouco mais perto, porque todos os meus irmãos já estão idosos. Só eu que não estou, né? Então, aí me mandaram para... Então, de 3 em 3 anos que 3 muda, em 3 anos, vocês geralmente. são transferidos. Às vezes, o superior como tal, eles deixam mais tempo. Devido ao trabalho, certo, né? Mas, geral, como aqui não é paróquia, então facilita mais a mudança, né? Mas também pode ser que deixe mais tempo, né? Agora, um pároco como tal, quando é paróquia, então já é por norma mais ou menos, de poder ficar até 6 anos. E dependendo também das circunstâncias, pode ficar mais tempo, né? Eu trabalhei lá em Dracena e fiquei 9 anos lá. Depois fui transferido, passei mais 3 anos em Piracicaba, fui me levar para São Paulo, Sapopemba lá, e fiquei 6 anos lá. Fui me mandar de novo para Dracena. Aí fiquei mais 6 anos. Aí depois então eu fui transferido para Birigui. Aí falei, não quero mais ser superior, já trabalhei demais, agora quero um pouco mais de descanso. Deixa os problemas para os outros. E então o Zé Carlos, que era meu superior lá, fui transferido, é pároco lá em Sapopemba, e eu vim para cá. Mas me fizeram aí de tomar conta, né? Frei Rogério, o senhor não falou até agora da quermesse, que
tem naquele... então. Ali no convento, ao lado da no igreja. Salão Novo que fizeram aí. É um lugar bonito. Então já faz parte desse... da trezena de Santo Antônio, após a missa, após a pregação do padre, se faz a trezena. Eu até achei assim, meio interessante. Eu falei, isso aqui não calha bem com o meu estilo. Eu gosto das coisas mais rápidas, mais simples. Então segue a trezena, um livrinho pequeno, que feito só para as pessoas jovens que enxergam longe, não pensaram nos velhos, que a vista vai escurecendo, você pode chegar na luz assim, mas o olho não está enxergando. Uma letrinha miudinha assim, um livrinho desse tamanho, e é uma oração para cá, reza ali, vira para a página, para outra oração ali, volta para cá. Mas não podia fazer um negócio mais... Falei, não, já é costume assim, e as pessoas aqui, se fizer diferente, fica bravo. Falei, então, tem a trezena, e depois da trezena, então, já é costume, e tem as pessoas, como sempre, né? As mulheres são, assim, tão generosas e devotas, dedicam sempre o trabalho delas em cuidar, em fazer as coisas para a quermesse ali, né? Bolinho, um tal de, como é que é? Bolinho caipira, pastel... Bolinho de chuva. Tem quentão, vinho quente, tem uns doces lá, umas barraquinhas. É divertido, né? E, sobretudo, o nosso povo. O que o nosso povo, como tal, o povo mais simples, tem de lazer na vida? Nada. Ali, pelo menos, e depois outra condição muito importante, até falei na igreja. Hoje ninguém mais visita ninguém. Ninguém visita ninguém. No passado se visitava, através dessas famílias crescia-se na amizade, na compreensão, no cuidado, na atenção, na preocupação de uma família. Quando ganhava nenê, ia lá ajudar, ficava tanto tempo de resguardo, pois a vizinha cuidava da família, fazia comida, lavava a roupa, limpava a casa, um ajudava o outro. E hoje? Hoje, pessoal, todo mundo é fechado dentro de casa. No apartamento, então, pior ainda, ninguém conhece quem está em cima e quem está embaixo. Se passa no elevador assim, nem sai. É um estranho. Quer dizer, isso favorece mais o individualismo das pessoas. Ninguém se interessa com nada. Então, quando se faz uma quermesse, uma festa assim, é também um modo de as pessoas se encontrarem, conversarem, se tornarem mais amigas, porque vão se conhecendo, né? Então, isso é realmente ainda um benefício muito bom para as pessoas. De contribuição para a igreja, aqui sobretudo, né, não sendo paróquia, e um convento já antigo, a província gastou mais de 1 milhão aí para reformar uma ala. Acabou o dinheiro. Tem ainda uma ala lá com quantos quartos? Porque aqui antigamente os freios missionários, né, tinha um grupo grande de missionários, passavam um mês lá para o interior de Minas, sul de Minas, pregando missão, depois de um mês voltava, e ali então se dedicava à oração, a estudo, se preparando para outra missão. Então tinha muitos quartos. Isso no passado. Tinha também, quando eu fiz o noviciado aqui no 56, éramos 12 jovens. O noviciado é um namoro, né? Conhecimento, uma busca de conhecimento mais profundo, para saber se é isso mesmo que quer e deseja, né? Esse tipo de vida capuchinho. Então, no meu tempo, éramos 12. Depois, no ano seguinte, meu irmão também, eram 12 moços. Hoje, tem 3, 4, nem mais aqui, é noutra cidade, né? E agora, então, como o convento está muito antigo, fizeram uma reforma. Mas, atualmente, tem outra ala lá para reformar, mas isso aqui vai demorar uns 40, 50 anos ainda. Frei Rogério, para encerrar, o senhor pode encerrar no tempo que o senhor quiser, mas como o senhor está com pressa, o senhor vai falar do santo casamenteiro e dizer que se é verdade mesmo que quem reza para Santo Antônio arruma o parceiro ou parceira certa. É verdade isso ou não? Inclusive o pessoal, os meninos lá comentando, né, a respeito da participação, alguém assim jocosamente falou, não, que o pessoal vem aí mesmo, pessoa de outra cidade, de longe, vem aqui rezar para Santo Antônio para arranjar um casamento, né? Quer dizer, é realmente uma tradição já muito antiga de que Santo Antônio ajuda as pessoas a arranjarem um companheiro ou uma companheira.
Agora, se no passado Santo Antônio ajudava, eu acredito que hoje está mais difícil ele ajudar. Porque as pessoas estão complicadas demais, né? Aí vai depender realmente dos interessados em refletir, pensar bem, analisar bem as pessoas, para saber, conhecer um pouco, né? A índole, o caráter, modo de ser, sobretudo a família, conhecer a raiz, né? Como que o indivíduo foi formado, orientado, educado, para realmente depois, então, não cair em angústia, porque esperavam uma coisa e de repente o companheiro é outro. Nós que realmente... Tem gente que coloca o Santos no formigueiro, né? Nós que atendemos o povo aí em confissões, eles vêm realmente desabafar, né? E a gente toma assim consciência de quanto sofrimento as mulheres padecem. Por quê? Primeiramente porque os próprios pais também já não orientaram direito, não se explicava, não se falava, e o mundo, a sociedade como um todo mesmo, não está nem um pouquinho interessado em criar ambiente em que as pessoas possam desenvolver as suas capacidades, os seus dons. Ninguém está interessado em que o senhor seja feliz, se o senhor tem saúde, se o senhor tem casa para morar, não está interessado em nada. Sociedade de hoje. Agora, e se a pessoa então, que deseja, porque todos nós desejamos ser felizes, todos nós desejamos nos sentir bem. Agora, se a própria pessoa não se esforça para realmente, dentro de todo esse contexto de contradição da sociedade moderna, não se esforça por realmente prestar atenção, analisar, refletir, pensar e amadurecer na vida diante das contradições, se ele não fizer esse trabalho, ele vai esperar o que da vida? Que todas as coisas caiam do céu? É o indivíduo que constrói. Agora, se o indivíduo não tem fé em Deus, ele constrói o quê? Não constrói nada. Por isso que é ter fé em Deus como Criador, como o nosso Pai, e mais ainda como o nosso Salvador na pessoa do seu Filho Jesus, isso é fundamental para a pessoa realmente ter fundamento e base para viver. Se eu não acredito que após essa vida de luta, trabalho, de sacrifício mesmo, dor e sofrimento e morte, eu não vou ter algo realmente, uma vida melhor, não vale a pena viver.